Antes de começar o vídeo, eu quero falar que vai ter essas coisas. E bem, isso se chama Counter Balls. É pra deixar o vídeo mais dinâmico e não muito sólido, beleza? Então isso não vai atrapalhar muito, só um adendo mesmo. A história da Alemanha. A Alemanha está localizada bem no centro da Europa entre seus dois maiores vizinhos, França e Polônia. Prepare-se para uma história bem complicada. Tudo começa milhões de anos atrás, quando os humanos começaram a dar os primeiros passos ao solo germânico e também quando os neandertais tinham saído. Na verdade, eles morreram. Por milhares de anos, as pessoas, quando se acostumaram com o território da Europa, ficaram vivendo de maneiras diferentes de acordo com a sua cultura da tribo. E é isso que explica o porquê de tantos nomes para a Alemanha hoje em dia. Quando os romanos chegaram na Alemanha, eles encontraram uma terra habitada por uma fusão de povos germânicos e celtas. Depois de um tempo, os romanos decidiram invadir, mas aconteceu a Batalha da Floresta de Teutoburgo, empurrando eles para trás. A diversidade da região não interessou os romanos, que chamaram a terra a oeste do rio Reno de Gália e ao leste do rio Germânia. Mas os povos dessa região tinham principalmente o estilo de vida agregado em tribos independentes. Essas tribos pequenas em breve se tornariam poucas grandes tribos. Durante o século IV, invasores conhecidos como hunos começaram a invadir a área germânica e isso deu início ao período chamado de Grandes Migrações. E assim começaram a invadir o Império Romano. Isso só ajudou a enfraquecer o Império Romano mais do que já estava. Uma das tribos chamadas de francos dominaram a região e lentamente conquistaram toda a França, a Alemanha, os Países Baixos e as partes da Itália sob a dinastia de Merovingia e Carolina. Essas conquistas podem ser atribuídas a Carlos Magno ou Carlos o Grande. O Império de Carlos se tornaria a fundação do Sacro Império Romano Germânico mais tarde. Em 843, o Império foi dividido em três reinos: França Oriental, Ocidental e Central. A França Oriental eventualmente caiu nas mãos de Otão da Saxônia, que se casou no Reino Itálico, levando o Papa a reviver o Sacro Império Romano Germânico, assim começando o Primeiro Reich. Em 1230, a Germânica Ordem dos Cavaleiros Teutônicos anexou uma área chamada Prússia, na tentativa de eliminar os pagãos remanescentes da Europa. Em 1517, o monge alemão conhecido como Martinho Lutero começou um período de mudança na Igreja Católica, com que se tornou conhecido como Reforma Protestante. Em 1648, dois impérios no reino queriam dominar o resto: a Áustria do Habsburgo no sul e Brandesburgo-Prússia no norte. Esses dois reinos se tornariam intensos rivais e ficariam lutando guerras e anexando territórios extensos. Ambos os reinos se sentiram muito mal durante as guerras napoleônicas, e o Primeiro Reich é oficialmente abolido em 1806 pelo Império Francês, que veio influenciar grande parte da Europa Ocidental. Em 1866, a Prússia se tornou o poder dominante após 7 semanas de guerra contra a Áustria, e criou a Confederação da Alemanha do Norte no ano seguinte, e depois de 4 anos se tornou o Império Alemão, conhecido como Segundo Reich. As tensões na Europa em 1884 eram altas e muitos confiavam na nova nação poderosa que tinha apenas surgido. Isso levou a muitas alianças na Europa, desde que ninguém confiava em ninguém caso a guerra estourasse. E essa preparação para a guerra inevitavelmente se tornou sua precursora, quando o nacionalista eslavo Gavrilo Princip assassinou o herdeiro do trono austríaco em 1914, assim acontecendo na Primeira Guerra Mundial. No fim, a Alemanha virou uma república, se rendeu, teve que assinar o Tratado de Versalhes que culpou ela por toda a guerra, fez ela pagar grandes prestações que só foram terminadas de pagar em 2010. No meio de tudo isso surgiu um político cujo seu nome era Adolf Hitler. Quando chegou no poder, a Alemanha ficou conhecida pela Alemanha nazista. O regime era altamente antissemita e se aliou-se com Itália e Japão, e assim surgiu o eixo. Para resumir, Hitler queria criar um estado abrangendo todos os povos germânicos, com Áustria, Sudetos e Danzig. Hitler então pede Danzig, a Polônia recusa. A França e a Inglaterra falam que se Hitler mexer com a Polônia, eles vão entrar em guerra. Hitler vai lá e mexe com a Polônia, acontecendo assim a Segunda Guerra Mundial, onde todos sabem que a Alemanha perdeu. Após sua derrota, ela foi dividida pelas 4 potências: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, futuramente se tornando a Alemanha Ocidental e Oriental. Berlim também foi dividida pelas 4 potências. Por volta de 1990, quando a União Soviética já estava fraca, a Alemanha Oriental desmoronou, sendo reunida com a Alemanha Oriental, e assim foi criada a nova República Alemã. A Alemanha hoje em dia é conhecida por sua alta qualidade de vida, engenharia excepcional e por desempenhar um papel-chave em reconstruir a Europa. Essa foi a história da Alemanha, obviamente resumida. Obviamente você não vai sair daqui sabendo tudo sobre a Alemanha. Eu quis dar uma resumida extremamente grande, tá bom? É isso. Muito obrigado.